Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma live. Hoje eu vou começar um pouco mais cedo. Nossa live geralmente é entre 11 e 11h30, vai começar agora, um pouco mais cedo. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias Sagradas no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo de número 3. Evangelho de Mateus 24 e o versículo de número 3. Evangelho de Mateus 24 e versículo de número 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos em tua presença esta noite para meditarmos na tua palavra. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça. Pedimos que fale conosco, fale aos nossos corações, fale por amor de Jesus e para a tua glória. Pai, em nome de Jesus, que o teu nome e somente o teu nome seja engrandecido, que vidas, ó Deus, sejam transformadas pelo poder da tua palavra e que o teu nome bendito, que o teu nome glorioso, que o teu nome que merece toda a honra e toda a glória, seja, Senhor, exaltado, engrandecido, e que tu recebas toda a honra e toda a glória. Alcança vidas para a glória do teu nome. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje, 20/7/2020, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para iniciar nossa live hoje um pouco mais cedo. E nós vamos hoje meditar sobre o seguinte tema: os indicadores da segunda vinda de Cristo. Nós estamos com uma série de palestras, de pregações sobre a segunda vinda de Cristo. E hoje nós vamos ver os indicadores da vinda de Jesus Cristo. E esses indicadores, eles vão começar com uma conversa que há entre Jesus e os seus discípulos sobre a vinda do Filho do Homem. E Jesus está com os discípulos mostram a ele o templo, eles estão boquiabertos com a grandiosidade do templo de Jerusalém, que foi reconstruído e ampliado por Herodes o Grande. Esse templo gastou-se muito dinheiro e Jesus diz que seja bem-vinda, sejam bem-vindos, Vivi, seja bem-vinda. Yasgo, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Então Jesus olha para aquela estrutura arquitetônica linda e ele diz: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isto aconteceu no ano 70, quando o general romano Tito Vespasiano destruiu Jerusalém e arrancou até os alicerces do templo. Então, quando os discípulos estão com Jesus ali, eles estão no Monte das Oliveiras. A primeira pergunta, eles fazem uma pergunta fundamental. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, eram seguidores, alunos, em particular dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Os discípulos estavam interessados em saberem, porque eles iriam proclamar, e eles precisavam, porque Jesus disse que ninguém saberia o dia exato nem a hora.
Mas eles precisavam, como nós, de indicadores, de sinais que nos mostrassem que está próxima a vinda, para que a gente possa se voltar para Deus, para que a gente possa olhar para o nosso coração, sondar o nosso coração. E aí Jesus começa a falar dos sinais que antecedem ao fim. Os sinais que indicam que o fim está chegando. E no versículo 4, Jesus diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. O fim do mundo será o fim dos tempos. Né? Porque geralmente se pensa no fim do mundo como uma série catastrófica. Mas o fim do mundo significa o fim dessa presente era. O fim do governo do ser humano. O fim do governo do tirano. O fim do governo do corrupto. O fim do governo do imperfeito e o início do governo daquele que é Senhor dos senhores e Rei dos reis, do Senhor Jesus Cristo, que é o legítimo Rei da humanidade, porque criou a humanidade. Então Jesus diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E por toda a história do cristianismo, nós temos visto esta predição cumprir-se. E muitas pessoas que já vieram no mundo inteiro e dizendo que são o Cristo, ou a encarnação de Jesus Cristo. Então Jesus diz, e enganarão a muitos. E tem uma multidão que, apesar de saber disso, dessa advertência do Senhor Jesus Cristo, ainda seguem estes que na verdade são pessoas que têm psicopatia, que têm doenças psicológicas, que são acometidos de doenças psicológicas, de traumas, e que precisam do nosso carinho, do nosso amor, da nossa oração. Mas Jesus disse também que muitos viriam por maldade. E ele diz, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão. Ele não disse um ou dois, ele disse muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E o que nós temos visto na história da igreja, na história da humanidade, são pessoas que se dizem ser o Cristo. E sempre, 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 estas pessoas levaram consigo muita gente. Conseguiram iludir, conseguiram enganar muita gente. E muita gente foi com estas pessoas. E aí Jesus continua dizendo que o primeiro sinal é esse na área da religião. São pessoas dizendo que são o Messias, o Salvador da pátria. E aí Jesus diz que agora não vai haver um sinal apenas na área da religião. Vai haver sinais também na área política. Ele diz assim, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhais, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus disse que no noticiário nós iríamos ouvir falar de guerras, e nenhuma geração viu tanta guerra como a nossa pela televisão. Talvez nós sejamos a única geração no mundo que viu uma guerra começar, como a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, dos aliados contra o Iraque. A gente ficou vendo pela televisão quando a guerra começou. E Jesus disse que ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. E de lá para cá nós temos visto uma guerra atrás da outra, rumores de guerra,
ameaças dos Estados Unidos de invadirem a Venezuela, a grande ameaça do Estado Islâmico, chamado EI, que trouxe guerra, trouxe destruição para muita gente, muitas mortes. E Jesus disse, mas ainda não é o fim. Aí ele disse, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E aqui poderia ser traduzido por etnias, grupos. Jesus está dizendo que vai haver uma guerra de grupos. E é o que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vivendo dias em que a humanidade está sendo fatiada. Não há mais o pensamento no ser humano, mas em grupos. E estes grupos estão cada dia mais belicosos, mais beligerantes, mais em busca da guerra. Nós estamos vendo que os ânimos estão exaltados, que um não quer ouvir o outro, que ninguém quer conversar, que ninguém quer sentar à mesa do diálogo, mas que as pessoas querem resolver as coisas na base da violência. E Jesus já tinha dito isso, que uma nação se levantaria contra outra e um reino contra outro reino. E nós estamos vivenciando dias como esse, de grupos opostos que estão se digladiando, que estão mutuamente se ofendendo. Há pouco tempo nós vimos a preocupação entre as duas Coreias, do Norte e do Sul, porque há uma tensão terrível ali. Há a ameaça dos Estados Unidos de guerrear contra a Coreia. Nós estamos vendo todos os dias o mundo assolado pelo perigo da guerra. Isso sem falar naquelas guerras que a mídia não divulga. Porque geralmente uma guerra é motivada por interesse financeiro e político. E quando a guerra ela é perseguição religiosa, quando a guerra não interessa, não é política, nem por poder, nem por finanças, então ela geralmente não é noticiada. Você vai ver guerra em quase todo mundo. Você vai ver que na África quase todos os países têm guerra. Você vai ver que dentro dos próprios países nós estamos vivendo guerras. Nós estamos vivendo em um Brasil que muitas vezes mata mais do que na própria guerra. E nós estamos vivendo uma guerra no Brasil. E aí Jesus diz, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Jesus Cristo diz, e haverá fomes. Por conta das guerras, por conta dos gastos que as nações têm feito. Porque a corrida armamentista custa muito caro. E aí nós temos países que estão gastando um absurdo, enquanto outros não têm o que comer. Enquanto crianças na África têm que misturar areia com mingau para ficar um pouco mais substancioso, para poder se alimentar. Enquanto pessoas estão famintas no mundo, outros estão gastando com armas nucleares bilhões e bilhões. Que 1/10 desse dinheiro gasto daria para sustentar o mundo. E Jesus Cristo diz, e haverá fomes. E nós estamos vivendo num Brasil onde você vê fome,
No mundo onde você, para onde olha, você vê fome, onde você vê pessoas, pais, crianças com fome, e Jesus disse: haverá pestes. E nós somos uma das únicas gerações, eu nunca tinha visto, e ninguém da minha geração viu, uma pandemia para parar o mundo como nós estamos vivendo. Ninguém nunca imaginou que um vírus que saiu lá de Wuhan, na China, e que espalhou terror no mundo inteiro e ainda está espalhando, e que Jesus disse que haveria pestes. E nós estamos vendo, a peste negra matou milhões. Há pouco tempo o ebola na África, o HIV e tantas outras pestes que vieram, que destruíram, mas a mais significativa e substanciosa foi a do coronavírus, que traz a Covid-19. Esta entrará para a história e será registrada nos anais da história como a peste. Uma peste sem precedentes na história recente. E aí Jesus disse: haverá pestes e terremotos. Nós estamos vendo o mundo tremer. Até lugares onde não estão nas famosas placas tectônicas estão tremendo. Nós somos uma geração que vê pela televisão o chão tremer. E até mesmo aqui no Ceará, há lugares onde as paredes estão rachadas porque o chão está tremendo. Há lugares onde as pessoas já fazem, como por exemplo no Japão, prédios com uma espécie de amortecedor para que ele possa suportar o máximo possível os tremores. Nós estamos vendo que terremotos dão lá no centro do oceano, tem seu epicentro lá no oceano, e eles trazem consigo o que se chama de tsunami, as ondas gigantes. Você já deve ter assistido aquele filme O Impossível. E você tem uma pequena noção do que foram as tsunamis na Ásia. E Jesus diz em vários lugares, ele diz: mas estas coisas, tudo isso é apenas o princípio das dores, o princípio do fim. Ele diz: é um sinal de alerta, ainda não é o fim. É o princípio do fim. Mas quando Jesus diz princípio das dores, a palavra que ele usou no grego é ódinos, é dor de parto. Porque se você tiver um pouco de conhecimento geral, você vai dizer: pastor Gilberto, guerra sempre houve, falsos cristos sempre houve, fome sempre houve, terremotos sempre houve, peste sempre houve. Mas o segredo está nesta palavrinha: dor de parto. Jesus está, assim como a mulher tem a dor de parto, e à medida em que essas contrações vão aumentando, e as dores vão vindo cada vez no espaço menor de tempo, significa que o bebê vai nascer. Então o grande sinal não são os terremotos, nem as pestes, nem a fome, mas a sequência com que eles vêm, com que eles acontecem, e a proximidade um do outro. Hoje, mal termina uma guerra, começa outra guerra. Mal termina uma peste, começa outra peste.
Mal se resolve um pouco a questão da fome em outro lugar e outros lugares já estão com fome. Mal você acaba de noticiar que um terremoto devastou um determinado local, que em pouco tempo você já está tendo que noticiar que devastou em outro local. Você pode examinar ultimamente como nós vimos tantos terremotos que devastaram o mundo, que devastaram terras, e Jesus diz, olha, quando vocês virem todas estas coisas, o menino está para nascer. Ou seja, Jesus está para voltar. Quando vocês virem estas coisas vindo em pequenos intervalos, quando essas coisas começarem a vir cada vez mais próximas, assim como a dor de parto, assim estará próxima a vinda de Jesus. E aí Jesus diz que não haverá só sinais fora, haverá sinais também dentro daquilo que se chama de cristandade. Daqueles que em todo o mundo professam ser cristãos. Porque existe uma diferença para nós entre o que é cristianismo e o que é cristandade. Cristianismo para nós são aqueles que seguem a Cristo segundo a sua palavra e se norteiam por ela. E cristandade são aqueles que, da boca para fora, nominalmente se denominam cristãos. Então, quais são os sinais na cristandade? Porque geralmente as pessoas falam só uma parte, falam dos sinais que vão acontecer, como guerras, fomes, pestes, terremotos. Mas no versículo 9, Jesus diz assim, então, depois que tiver passado o princípio das dores, que tiver começado, melhor dizendo, as dores de parto, quando estiver perto, aqueles primeiros sinais são as primeiras dores, e agora a coisa vai realmente acelerar para que Jesus venha, para que o menino nasça. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nunca se viu tanto ódio ao cristianismo como hoje. Hoje o cristianismo é, nos países onde a tradição religiosa predominante não é o cristianismo, os cristãos estão sendo incendiados, estão tendo o pescoço cortado. Você pode conferir isso no YouTube. Os cristãos estão perdendo suas casas, os cristãos estão estão tendo sua liberdade cerceada. Mas há um ódio, há uma aversão ao cristianismo, onde você chega e diz assim, rapaz, eu queria falar hoje da filosofia budista, todo mundo ouve. Eu queria falar da filosofia marxista, todo mundo ouve. E você chega em algum lugar e diz, eu queria falar da fé cristã, as pessoas saem. As pessoas se levantam. Hoje, ser cristão é ser odiado. Hoje, ser cristão é ser perseguido. Hoje, ser cristão é você estar no emprego e todo mundo achar no direito de zombar. Hoje, ser cristão é motivo de zombaria e de escárnio pela mídia. Hoje, ser cristão numa faculdade é ser o alvo dos ataques dos professores ditos ateus ou filósofos ou de esquerda. Então, quando alguém chega, um rapaz, uma moça, numa faculdade e descobrem que ele é cristão, imediatamente passam a atacá-lo. Sua fé é ridicularizada. E ele tem que aguentar calado, porque ele quer se formar. Porque ele quer alcançar uma profissão. E aí os professores, do alto da sua arrogância, acham que têm o direito de tripudiar sobre aquela pessoa que não tem como se defender.
que não tem como defender a sua fé. E aí Jesus diz: serão odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Há um ódio crescente. Há um ódio avassalador. E muitos cristãos ainda estão, cristãos nominais, estão dando margem para que esse fogo do ódio seja atiçado. Há hoje uma espécie de aversão ao cristianismo. Cristianismo, que já foi uma religião tão querida, tão respeitada, hoje é atacada. Hoje, muitos dos cristãos estão passando por momentos difíceis em vários lugares do mundo. E nos países ocidentais, onde se diz que é tolerado, nós somos atacados por alguns da filosofia. Nós somos atacados por alguns daqueles que se julgam cultos, inteligentes, e que acham que o cristianismo é coisa de gente que levou uma lavagem cerebral e que todo pastor é um vigarista. Que todo pastor é alguém que entra no ministério com o intuito de se dar bem. Em alguns casos, infelizmente, nós temos que reconhecer que é verdade. Mas se nós formos partir dessa premissa em todos os lugares, em todas as religiões, em todas as profissões, em todos os setores, existem pessoas mal intencionadas. Mas nós não podemos dizer que todas as pessoas são más, porque algumas cometeram perversidade e maldade. Assim, nós também não podemos julgar os cristãos por causa do erro de alguns. E aí Jesus diz: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Jesus diz que no meio desta cristandade de nome, aqueles, por causa da perseguição, muitos se escandalizarão, muitos estarão na faculdade, muitos que ouvirão pelo YouTube, muitos que ouvirão os ataques ao cristianismo, que não tem raiz na sua fé, que não tem solidez na sua fé, que não tem uma fé sedimentada, se escandalizarão. E aí deixarão a fé. E ele diz: e trair-se-ão uns aos outros. A pressão será tamanha que vai ser cada um por si. Em que o cristão nominal vai querer salvar a sua pele diante da perseguição, diante da zombaria, diante do desdém, diante da pressão psicológica, trair-se-ão uns aos outros. E Jesus disse: uns aos outros se aborrecerão. E nós estamos vendo gente dentro do cristianismo que se trata de forma aborrecida, onde um despreza o outro, onde o outro ataca o um. E nós estamos vendo a profecia, o ensinamento de Jesus Cristo, a predição, os sinais cumprindo-se em nossos dias. E Jesus diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Hoje o que mais tem são falsos profetas. São pessoas que estão dentro do cristianismo, mas não são cristãs. São pessoas que se dizem cristãs, que têm nomes e títulos cristãos, mas que o seu ensinamento não está em ordem, em acordo com o ensinamento de Jesus Cristo. Que praticam coisas que Jesus nunca ensinou. Que vivem como Jesus nunca viveu.
Por exemplo, Jesus disse: hoje muitos moram em mansões, tem fazenda de gado, tem avião. Jesus, um homem, chegou para ele e disse: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus disse: meu filho, as aves do céu têm ninho, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem, eu, não tenho onde reclinar a cabeça. E você vai comparar. Por que, pastor Gilberto Rebouças? Porque a pessoa tem o cristianismo que procura. Porque nós vivemos numa sociedade que prioriza o luxo, que prioriza a riqueza, que é pragmática, se funciona, serve. Então elas procuram líderes religiosos que oferecem amor, felicidade no amor, que oferecem riqueza milagrosa, sem estudo, sem trabalho duro. Elas procuram coisas assim, gente que não as condene, que as tolere, gente que não diga você está errado, gente que esteja sempre em cima do muro, que seja neutro, que não tenha peito e coragem de dizer está errado, não é assim. E aí as pessoas procuram esse tipo de liderança religiosa que só promete, que faz de Deus um negociante, que está atrás do balcão simplesmente para servir o freguês. E o freguês vai lá só buscar. Mas esse não é o cristianismo do Cristo. Porque ele não tem implicações. E aí diz assim, enganarão a muitos. E você vê uma multidão fanatizada, enganada, levada a rodo pelos falsos profetas. E estes crescem assustadoramente. E por que crescem, pastor Gilberto? Porque estão oferecendo o que os homens querem, não o que Jesus mandou. Porque se eu oferecer o que você quer, sem exigir de você nenhuma renúncia, é tudo que você quer, é tudo que o ser humano sem Deus quer. É um evangelho que dá tudo e não exige nada. É um evangelho que permite tudo e não condena nada. É um Deus que simplesmente se torna um empregado de luxo a nosso serviço para cumprir nossos sonhos e para satisfazer nossos caprichos. Mas esse não é o evangelho da Escritura, é o evangelho de Jesus Cristo. E aí Jesus diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Hoje nós estamos vivendo tempos de iniquidades terríveis. De toda sorte de pecado. E pecado não apenas tolerado, mas incentivado. Hoje nós estamos vendo as pessoas, cada um querendo fazer o que dá na telha, cada pessoa querendo seguir o seu próprio caminho. Hoje nós vemos que o prazer, que a satisfação imediata, que os nossos desejos, que vale a pena roubar da merenda da criança, que vale a pena tirar da saúde, que você vê malas e malas de dinheiro, e você vê que pessoas estão morrendo, e aí só condenam o bandido que é da favela. O bandido da favela, ele está lá, trancado numa prisão federal, ou jogado numa prisão estadual, vivendo a vida subhumana e sem nenhuma intervenção do Estado, e cada dia piorando, saindo de lá um expert. Entra lá um ladrão de galinha e sai de lá um ladrão de banco.
Porque não tem intervenção, lá é a lei do mais forte, é cada um por si. E aí Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas, onde adultos abusam de crianças. Onde mães jogam os filhos recém-nascidos num saco e dentro da lagoa. Onde pais ou padrastos estupram as filhas ou as enteadas. Nós estamos vivendo lugares onde pessoas são traficadas para o comércio do sexo. Nós estamos vivendo em um mundo onde drogas e mais drogas e toneladas de drogas são consumidas. E é engraçado, é paradoxal. As pessoas chegam, você vai olhar e presta atenção na mídia. A pessoa chega e diz assim, eu defendo a liberação da maconha. E muitos vão dizer, e ai de quem for contra. E olha que eu trabalho nessa área há 17 anos. Trabalhei nessa área há 17 anos. E muita gente vai dizer, eu sou a favor da liberação das drogas. Da cocaína, da maconha. Aí você diz assim, aí um médico vem lá e diz, olha pessoal, meus pacientes que eu tratei com cloroquina, eles ficaram bons. Aí todo mundo cai em cima dele. Os mesmos que são a favor da liberação das drogas são os mesmos que são contra a cloroquina. Por quê? Meu amigo, se você é a favor da cocaína, até rima, você deveria, no mínimo, ser a favor da cloroquina. Você diz, mas pastor Gilberto, a cloroquina causa danos. E a cocaína? E a maconha? E o êxtase? E por que as pessoas são a favor de uma coisa e contra outra? Não é no mínimo incoerência? Se é para ser contra a cloroquina, porque faz mal, porque tem efeitos colaterais, porque não tem ainda nada comprovado, concordo, mas vamos condenar também, vamos dizer não à cocaína, porque tem efeitos comprovados cientificamente que vão desgraçar. Porque só quem tem um filho viciado é que sabe o inferno que é. Porque se é para condenar, então tem que condenar tudo. Tudo que causa dano. Porque muitas vezes o nosso discurso é politicamente correto. Quantas vezes eu estive em congressos e as pessoas dizem assim, não, mas a pessoa tem direito de usar droga. A vida é dela, ela tem direito a fazer da vida dela o que ela bem quiser. Então lutavam pelo direito da pessoa. E diziam, ninguém pode intervir. O que nós podemos tentar é fazer redução de danos, para que ele continue usando e viva uma vida melhor. Se for assim, então quando alguém quiser tirar a vida pulando de cima de um prédio, então a gente tem que chegar para o bombeiro e dizer, não vá lá. Ou quando alguém embriagado estiver se afogando, a gente tem que dizer para o guarda-vidas, não salve. Ele tem direito a morrer afogado. Ele tem direito a beber cachaça. Mas ninguém vai dizer isso. Nenhum destes defensores vai dizer isso. Ele vai dizer, guarda-vidas, socorra o homem, ele está se afogando. Vai dizer, olha rapaz, o fulano está querendo saltar do prédio. E aí o bombeiro vai lá e conversa com ele, o outro vem por trás, agarra pelo pescoço, imobiliza, aí todo mundo bate palma. Mas com a droga, querem que ele morra.
Ele tem direito a morrer. Ninguém pode ser o bombeiro para ir lá e dizer, meu amigo, pare, você está se matando, você está se destruindo. Não, deixa o menino. A vida é dele. Veja quanta incoerência. Aí Jesus diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Por isso que nós estamos vivendo um cristianismo que é uma vergonha. Porque a iniquidade se multiplicou a tal ponto que entrou dentro das comunidades da fé. Onde muita gente que está frequentando comunidades da fé está também frequentando os inferninhos. Onde muita gente que se diz cristã, na verdade de cristã, não tem nada. Onde muita gente que se declara de Jesus Cristo desde que nasceu, nunca o conheceu, nem sabe quem é. Nunca leu a sua palavra, não se importa em obedecê-lo. Pelo contrário, quer que Jesus a obedeça e o obedeça e que ele faça a nossa vontade. Que o Pai Nosso deles não é Pai Nosso. Que não é venha a nós o teu reino. Que não é seja feita a tua vontade. Tem muita gente que não pode orar o Pai Nosso. Porque quando começa dizendo Pai Nosso que estás no céu, Deus nunca foi Pai. Nunca tratou Deus como Pai. Nunca obedeceu a Deus como Pai. Nunca procurou saber qual era a vontade desse Pai. Venha a nós o teu reino, não sabe nem o que é o reino de Deus. Não sabe nem o que está pedindo. Seja feita a tua vontade, piorou. Não faz a vontade de Deus e quer que Deus faça dela. Perdoai as nossas ofensas como nós temos perdoado dos outros. Aí é que o bicho pega. Porque não perdoa ninguém, porque passa como um rolo compressor. Mas se dizem cristãs. Se dizem de Jesus desde que nasceram e estão se enganando. E Jesus diz, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus disse, em meio a este caos, em meio a esta confusão, aquele que se mantiver firme, aquele que perseverar, aquele que não se escandalizar, aquele que não trair o outro, aquele que procurar ser luz em um mundo de trevas, este será salvo. E aí Jesus termina dizendo o seguinte, a universalidade do Evangelho, da pregação do Evangelho. Ele diz, e este Evangelho do Reino será pregado ao mundo, em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Jesus disse, este evangelho vai ser pregado pelo YouTube. Vai ser pregado no YouTube, vai ser pregado através do Instagram, vai ser pregado pelo Facebook, vai ser pregado pela televisão. Onde você estiver, o evangelho vai ser pregado. É Deus buscando homens e mulheres. É Deus dizendo arrependa-se. É Jesus dizendo eu estou voltando. E o Evangelho é o chamado de Deus. É o grito de Deus para que você acorde, para que você desperte. Um homem tinha ódio dos evangélicos. E aí ele saiu da cidade porque os evangélicos estavam sempre na porta dele anunciando o evangelho. E ele foi morar num sertão bem longe, no meio do mato. E um dia à tarde ele volta do roçado, ele volta da plantação. E ele escuta hinos evangélicos. Ele diz, não é possível. Até aqui. E aí ele vai, chega lá e tem um homem pregando de paletó de uma cor, a calça de outra. Um povo muito humilde, sentado em bancos de madeira, uma casa de pau a pique, que aqui no Ceará nós chamamos de taipa. Um lampião aceso, uma sanfona boa, e o evangelho e o louvor a Deus sendo cantado, ali em meio aos mosquitos e às muriçocas. E aquele homem interrompe o culto e diz, pastor, eu saí da cidade para fugir de vocês.
e vocês aqui não me deixam em paz, e ainda falam o meu nome. O pastor disse: nós não falamos seu nome. Eles falaram, eu vinha no meio do caminho, por isso que eu vim aqui. Eu ia passar direto, mas quando eu ouvi meu nome, aí eu vim tomar satisfação. O pastor disse: nós falamos seu nome, disse que vocês estavam cantando aí, falaram no meu nome. O pastor disse: nós cantamos. Ele disse: o que foi que vocês cantaram? Cantaram aí. O pastor disse: o último hino que nós cantamos foi: manso e suave Jesus está chamando. Ele disse: não foi assim não. Eu ouvi: Manuel Soares, Jesus está chamando. Era Deus chamando pelo nome dele. Ele ouviu o nome dele. É Deus chamando você. Então Jesus há de vir. E Jesus disse que o templo seria destruído, o templo se cumpriu. No ano 70, o templo foi destruído. Jesus disse que haveria fome, peste, terremoto. Eu não preciso nem falar para você que isso se cumpre dia após dia, e cada dia uma proximidade maior com as dores de parto, com as contrações do parto. E Jesus disse que a cristandade seria afetada, que seria perseguida, que ficariam escandalizados, que muitos desertarão da fé cristã. Ele disse que a maldade e o pecado se multiplicaria. E ele disse: aquele que perseverar, aquele que continuar firme, esse será salvo. E ele disse: antes de tudo isso, o evangelho será pregado a todas as nações, e só depois, então virá o fim. Então hoje Jesus anuncia o evangelho para você. Antes que Jesus venha, o mundo tem que ouvir o evangelho. E o que é o evangelho? É a mensagem de que Jesus morreu na cruz para pagar os meus pecados e os seus, para salvar minha alma e a sua. Ele morreu a minha morte para que eu viva a sua vida. Ele morreu no meu e no seu lugar. E ele nos convida ao arrependimento. E ele diz a cada homem e a cada mulher: sai dela, povo meu, e eu receberei vocês por filhos, e serei o vosso Deus. Hoje Deus nos chama ao arrependimento. Hoje Deus nos chama para seguirmos a Cristo, para sair dessa sociedade que caminha a passos largos para a perdição, porque Jesus está voltando. E você tem duas opções: continuar do jeito que você quer, vivendo a vida segundo os seus pensamentos, ou arrepender-se e crer que Jesus morreu para te salvar e correr para Ele antes que Ele venha e pedir a Ele que perdoe seus pecados e salve sua alma. Que Deus abençoe. Saiba que nós amamos a todos vocês e que eu estou pregando em todas as redes sociais com o único desejo: glorificar a Deus e avisar você da necessidade da vinda de Jesus e da necessidade da conversão a Ele, do arrependimento e da fé, para que você não seja destruído. E você que está sofrendo, e você que crê, porque muitas vezes o evangelho toca. Deus é imprevisível, Ele toca em gente que ninguém acredita. Talvez você seja uma destas, um destes. Gente que ninguém acredita. Gente que o povo diz: esse aí não muda. Diziam comigo. Mas Deus mudou a minha vida e pode mudar a sua. E hoje você pode invocar e dizer: Senhor Jesus, Tu estás voltando. Eu estou em pecado e sou pecador e pecadora. Mas eu estou profundamente arrependido. Se eu pudesse, não teria feito o que eu já fiz na vida. E aí você chega e olha e vê que lá na cruz Jesus foi traspassado, derramou seu sangue para pagar
todos os teus pecados, para limpar teu nome e o meu. E aí, pela fé, nós cremos e dizemos: Jesus, eu recebo o teu perdão, eu recebo a tua salvação. Então, o que você precisa fazer? Basta invocar. Onde você estiver agora, invoque a Jesus e diga: Senhor, perdoa meus pecados, salva minha alma, eu quero andar contigo, eu quero ter tua amizade, porque Jesus é o único que não vai te deixar. Jesus não vai usar você, mulher, não vai abusar de você, não vai maltratar você, não vai bater em você, não vai fazer de você uma coisa, um objeto, um meio de lucro, uma fonte de lucro. Jesus não vai fazer de você, rapaz, alguém feliz só com a droga. Ele não vai te entupir de droga para você ter um pingo de felicidade. Ele vai te dar felicidade sem droga. Ele vai transformar a sua vida. Você que procura segurança, paz, leveza na alma, volte-se para Jesus hoje. Ele disse: ninguém que vem a mim eu lanço fora, e todo aquele que eu invocar será salvo. Então invoque, converse com ele aí agora. Tenha uma conversa com ele, porque ele te ama. Deus abençoe. Amanhã, ao meio-dia, eu estarei pregando pelo Facebook, Comunidade Bíblica Online. E amanhã à noite, entre 11 e 11h30 da noite, nós estamos aqui pelo Instagram, trazendo a mensagem. Se você vai crer ou não, aí já não é mais comigo. A minha tarefa como pregador é anunciar o Evangelho. O crer é com Deus e com você. O meu desejo e a minha oração, eu todos os dias oro por todas as pessoas que me seguem e por todas as pessoas que assistem às nossas lives. Que Deus abençoe, tenham uma boa noite, fiquem com Jesus, durmam com a presença dos anjos, abençoando sua vida. Que a sua família, que o seu lar, que todos aqueles que você ama sejam ricamente abençoados. E você que nos segue, o nosso grande obrigado. E saiba de uma coisa: não importa qual seja a sua vida, Jesus te ama. Ele não quer que você continue desse jeito. Porque quem não te ama vai dizer assim: continue, vai nessa. Mas quem te ama de verdade vai dizer: ó, sai dessa. Ainda há tempo. E por amar você é que a gente vai sempre dizer: saia dessa. Deus te abençoe. Boa noite.